Olá pessoal, aqui é o Leandro do canal do Akasha. Hoje vamos mostrar um pouco mais sobre esse tarô, o Gilded Royal, um tarô muito bonito, um tarô que vale muito a pena adquirir, um tarô fácil de fazer tiragens. É um tarô que realmente chama muita atenção, a paleta de cores é muito interessante. No entanto, ele é um tarô dito mini, aqueles tarôs que geralmente as pessoas adquirem porque tem uma mão pequena. Só que quando nós solicitamos esse mini Guild Royal, nós imaginávamos que ele era um pouco menor que o padrão. E aí, para vocês terem uma ideia, olha só o tamanho dele em relação com a minha mão. Então ele é muito pequeno mesmo. Ele é minúsculo para a mão de uma criança. Mas o interessante é que esse tarô aqui, ele, além de ser muito bonito, como vocês percebem as costas e tudo mais, ele mesmo sendo pequeno, ele vale a pena ser usado. Então ele não é só um tarô que às vezes a pessoa pensa assim, um tarô de bolso. Não, é um tarô que dá para ser usado de fácil manuseio, como eu disse, e uma paleta de cores e uma arte gráfica muito boa, é muito bem desenhado. Mas devemos considerar que, devido ao tamanho muito reduzido dele, dependendo de quem você for utilizar, uma pessoa mais velha que tem problema de vista, eu já não indico muito, tá certo? Então vamos ao review deste tarô. Aqui vocês observam que já tem o louco ali, e ele é bem bonito, perceba bem. Ele está para além do penhasco, é como se ele estivesse flutuando. O cachorro branco, que geralmente representa a prudência, que todos nós precisamos ter, também já está praticamente na beiradinha, quase. Ele praticamente soltou junto com o louco. Me parece que ele está ali mordendo o bambolê. E ali o louco no malabares, porque o louco ele é um daqueles que pertence ao agrupamento dos saltimbancos, o agrupamento dos artistas da nobreza ou os artistas itinerantes do período medieval. Uma das artes envolvidas é o malabares, e ele está fazendo como se fosse um malabares com insígnias dos signos. Então esse tarô ele flerta com coisas da astrologia, mas é importante lembrar que o tarô ele é um oráculo do estado ser, enquanto a astrologia é um oráculo da inclinação do ser. Então, são oráculos de famílias distintas, mas que geralmente alguns autores, alguns tarólogos gostam de conectar uma coisa a outra. Bom, aí vocês viram o louco. Aqui nós temos o mago, sacerdotisa, imperatriz, muito bonito por sinal, novamente um círculo astrológico ali de fundo, uma profusão muito grande, natural, de fauna e flora. Aqui o consorte da imperatriz, o imperador, uma espécie de imperador romano. O Hierofante, é uma carta muito bonita, ele de perfil, e um vitral, algo que era muito corriqueiro e comum nas igrejas antigas. Olha só, os enamorados, novamente uma figura romana, mas dessa vez um legionário.
aqui o carro. Esta carta aqui, inclusive, que eu coloquei agora, a Força, que é a carta que está regendo este ano de 2024, é uma carta muito bonita também. Ela, como se ela tivesse domesticado o lado feroz dela, o lado animal, o lado instintivo que todos nós possuímos, porque ela colocou uma coleira e está segurando, dominando o leão através dessa coleira com umas correntes e olhando para o além, como se estivesse buscando alguma aspiração maior. Aqui nós temos o eremita. Ali vocês percebem que existe uma cobra. A cobra é um animal que abre caminho no meio da mata, ela abre o caminho com a própria cabeça. A cobra também tem uma simbologia muito interessante entre vários povos, a ligação dela com a energia que serpenteia na coluna, da base da coluna até o topo, até a cabeça, a Kundalini Shakti. Então, é um tarô rico em simbolismo, não só o simbolismo próprio do tarô, mas os simbolismos que nós podemos agregar ou condicionar ou somar ao tarô, sem com isso gerar nenhum prejuízo. Aqui nós temos a roda da fortuna, também não muito convencional, é bem criativo. Vocês percebem ali que tem um leão, tem um macaco, tem a lebre e tem todo um dispositivo, parecendo o dispositivo de um relógio, porque é necessário frisar que a carta da roda da fortuna, fortuna não é dinheiro, fortuna é sorte, e a sorte não é o acaso, a sorte é saber identificar a oportunidade, ou seja, o vento oportuno, aquele vento que leva ao porto, ou seja, que leva a um solo firme, a uma condição de dignidade melhor. Então, é um caso de entender os ciclos e ritmos e sincronizar com eles. E isso tem muito a ver com encontrar o tempo certo das coisas e saber aproveitar as coisas no seu tempo certo. Aqui nós vemos a justiça. É incomum essa questão da carta da justiça estar com a venda, mas eu acredito que deve ter sido uma licença poética baseado na figura da justiça que nós conhecemos atualmente, mas tradicionalmente ela não enxerga. Aliás, ela não tem a venda, ela enxerga. E é interessante entender que ela vê porque ela precisa ver para discernir. Enquanto o entendimento atual é que a justiça não pode ver. Ela não pode ver para não ter a ideia de tomar partido. Então isso vai do autor, mas tradicionalmente dentro do tarô não. O tarô, a justiça ela enxerga, ela vê, e é necessário que ela veja para que ela possa realmente saber discernir na medida certa. Já parte do pressuposto que não existe maneira alguma dela tomar partido a nada, ela apenas analisa friamente, e para analisar friamente ela precisa observar com precisão o que está acontecendo. O interessante também, tem 2 patamares, e ela no fundo, e a espada voltada para baixo, que também é diferente da tradicional, que é voltada para cima. A espada voltada para baixo é como se estivesse rompendo com as camadas inferiores, como se fosse uma diretriz de cima para baixo e penetrando cada vez mais fundo, penetrando na terra ou no solo, ou se fixando naquilo que é mais seguro, ou penetrando de fato na coisa na sua forma mais base, mais
concreta, certo? Aqui nós temos o dependurado, ali também dispositivos. Lembra aqueles tarôs industriais que tem temas industriais? Aqui nós temos a morte. A morte desse tarô eu achei assim um pouco mais simples. Não achei tão criativo, mas tem quem goste. Não é uma carta feia, mas eu achei que poderia ter mais coisas ou ter reportado de uma maneira diferente. Mas mesmo assim é uma carta interessante. Tem um escudo ali com um cavalo e tudo mais. E tem tons cinzentados. É como se fosse a transição mesmo. A morte é a questão do escuro, como o próprio caixão geralmente demonstra isso, ou levar a pessoa para a cova, para o escuro, para a escuridão, mas é como se a vida fosse a claridade, fosse a ideia do branco, e a cova ou enterrado a escuridão do solo. E ali ele cinza é como se fosse uma transição, um intermediário entre a vida e a morte, porque na verdade as cartas da morte não representam um fim, sim uma transição de um ponto para o outro. É esse campo cinzento, que as coisas ainda não estão totalmente definidas. Está num processo de transformação, uma transformação abrupta, rápida, e que de repente você está de um estado e você passa para outro. Aqui nós temos a temperança. Achei a temperança desse tarô muito legal, e é uma temperança que resgata a iconografia mais exata, mais condizente com a carta, que é a taça de fogo e a taça de água, e a relação que elas precisam ter na proporção adequada para que nem o fogo faça com que a água evapore e nem a água tenha a capacidade de apagar o fogo. Então a junção e a correlação delas na proporção adequada e na aproximação adequada e na forma que deve ocorrer, de modo a fazer com que elas se interajam sem anular uma ou a outra, porque a anulação de uma e a outra justamente o destemperamento, ou seja, perde-se o equilíbrio das proporções e cai num extremo, e os extremos sempre levam a estados enfermiços. Aqui outra carta da seção de sofrimento. É a carta que muitas pessoas temem, uma carta que diz respeito de vícios, de situações de aflição. Praticamente aqui a gente observa a carta mais sombria do tarô, a torre. Essa torre explodiu de fato. A gente não observa o fenômeno natural tão temido antes da explicação científica dos raios e trovões, mas ali a gente não vê nenhum vestígio de raio, a gente só vê o resultado dessa explosão, o que deixa em suspenso, de forma hipotética, se realmente foi um raio que atingiu, ou se foi um acidente. Então é sempre um processo trágico, seja sempre a ideia de um acidente, de uma coisa que quebra o curso das coisas de forma muito trágica e drástica, e que é um processo de recuperação lento e difícil para as pessoas que passam pela torre. Ali a gente observa que, diferente das torres tradicionais, a pessoa está caindo totalmente nua, ou seja, não tem nenhum vestígio daquela roupa de nobreza e tudo mais. Isso implica no que o autor quis mostrar, quis evidenciar, que vai um pouco para além
ou pega uma rota diferente daquela do engrandecimento da pessoa que, por orgulho e soberba, se enclausura ou se coloca numa situação de pedestal e de repente vê tudo ruir. Ali não, ali a pessoa já está ciente desse processo e ela já cai muito, assim, fica muito evidente, ela fica exposta de fato. E assim, a situação dela é explícita, ela fica realmente, a ver navios, ela fica muito, é muito evidente o caos que ela está passando. Porque a nudez no tarô, um dos princípios é essa questão de aparentar ou de transferir uma ideia, em alguns casos de pureza, mas no caso desta carta e dessa situação, dentro desse contexto, é da situação que fica explícita, que não tem como a pessoa esconder ou negar e etc. O interessante, que a gente estava falando da nudez, nessa carta aí, não, aí já é realmente a pureza, a coisa como ela é, de forma bem nítida, bem evidente, também para que todos vejam, e é sempre a ideia de graciosidade, que é, na verdade, um resgate da cultura helênica, que via a nudez como algo ligado não só à questão da formosura, da beleza, da graciosidade, mas à perfeição. A arte das artes, a arte mais suprema é o próprio corpo humano, como se fosse a arte suprema do Criador. E ali essa carta ela demonstra uma redoma ou uma esfera aonde as estrelas estão sendo refletidas dentro dela. É muito legal porque envolve ainda dispositivos mecânicos. Vocês observam que esse tarô ele tem muito disso, de envolver os dispositivos mecânicos, que não chegam a ser eletrônicos, e sim mecânicos. Lembra a ideia do autômato. Aqui nós temos uma carta, que é a carta da Lua, muito interessante, muito legal também. Lembra um globo, só que em vez de ser um globo terrestre, é como se fosse uma referência de uma lente que está alinhada para a Lua, e aí com essa inclinação como se fosse o globo. Então tenta fazer um trocadilho, globo, Lua. A carta do Sol, muito bonita. O Sol, em vez de estar no centro, é como se ele tivesse à parte. Ora aparece ali a abóbada celeste ou o anel das constelações, que vai formar os signos dentro do oráculo da astrologia, e o Sol aparece para além dele, em destaque acima. Aqui o anjo tocando o clarim, anunciando a hora que é chegada, a hora da alta análise, a hora de fechar para balanço, de avaliar tudo que passou, sem apego, sem críticas mordazes, apenas analisando, fazendo um balanço geral de todas as coisas. E por fim, a carta do mundo. Olha só que beleza. Magnífica. Magnífica. Esse então foi os arcanos maiores desse tarô. Agora nós vamos aqui começar a passar os arcanos menores, começando do mais sutil para o mais denso.
Então nós começamos do naipe de espadas, vamos para os paus, copas e ouros. Aqui nós vamos ter as espadas, 2 de espadas, 3 de espadas. Esse 3 eu não gostei muito, achei o coração como se o artista tivesse tido algum problema de edição e esticou a imagem. Talvez seja uma percepção errônea da minha parte. Talvez ele tenha desenhado para realmente ela ficar esticada, mas a princípio o que me parece é que ele não vetorizou e esticou ela para cima. É uma configuração nova de ver o 4 de espadas, as espadas cruzando. O 5 de espadas. O 6 de espadas. Muito bonita, porque ela está numa embarcação de um designer de um cisne. Nós sabemos que o cisne tem muita simbologia em várias e várias culturas. Eu não vou me ater ao desdobramento de significado dos arcanos menores em seus adendos de inclusão de alguns símbolos que não estão presentes em outros tarôs, para que o vídeo não fique muito extenso. Mas qualquer pessoa que quiser entrar em contato conosco através do WhatsApp, seja para agendar ou apenas para tirar uma dúvida, para estender os nossos laços de amizade com todas as pessoas que amam o tarô, pode ficar à vontade, certo? Não só aqui, diretamente através do WhatsApp, mas nos comentários que nós vamos responder sempre na medida do possível. Aqui o 8 de espadas. Esse 8 de espadas me lembra um pouco de sonho, sono, coisas assim. Nove de espadas. Ali uma alma sombria no alto. Vocês devem ter percebido. É uma carta de terror, uma carta de tortura psíquica, uma carta de muita agonia e depressão e que realmente assombra a pessoa. Aqui, o 10 de espadas. O interessante é que as espadas estão atreladas ao elemento ar, e o autor, junto com o desenhista, quiseram frisar isso. Vocês conseguem perceber que existe tipo um vapor ou uma impressão de deslocamento das espadas. Percebem aqui, ó, rajados de ar. É como se indicasse um movimento natural delas. Esses aqui, então, foram os arcanos menores. Aqui nós vamos, nessa mostragem, ir diretamente para a corte. Aqui nós temos o pajem. O pajem, nesse tarô, não são crianças, mas os adolescentes ainda estão numa fase de escudeiro, embora no período medieval era muito comum a pessoa amadurecer antes do tempo normal, do tempo usual de hoje, mas ainda assim está valendo e é interessante. A presença dos pássaros na espada do escudeiro, daquele que é auxiliar do cavaleiro, a evolução deste para cavaleiro de fato, conquistador. Aqui, em sequência cronológica, tá? O pajem é o mais novo, o cavaleiro um pouco mais velho, ou bem mais velho, mas ainda jovem, a rainha mais velha do que o cavaleiro, é óbvio,
E aí, por fim, o mais velho deles, sempre em ordem cronológica, geralmente de poder, uma vez que nós estamos falando do período medieval, geralmente o poder estava mais concentrado na mão dos homens. Mas aqui nós seguimos por uma questão mais cronológica mesmo. Do ponto de vista histórico, os homens sempre se casavam com mulheres mais novas, que tinham condições de engravidar e manter o reinado, manter a sua linhagem. Ali nós temos um rei impositivo, mas que quebra um pouco a tradição, porque todo rei de espadas é um rei guerreiro, e ali a gente não observa nenhuma armadura por baixo da vestimenta dele. Mas está valendo, é uma carta interessante. Esse foi o naipe de espadas. Agora nós vamos para o naipe de paus. Muito interessante, forma uma imagem. Vocês observam que é como se fosse a sombra de um orbe no canto superior. 2 de espadas. Muito interessante esse feixe de luz passando entre as 2 traves, como a iluminar o caminho pelo qual ele precisa cruzar ou traçar. O 3 de paus, ali o mar revolto, demonstrando que a rota marítima, a rota de escoamento de bens, nem sempre é tão fácil, exige coragem. Ele está bem à beira-mar, como se estivesse no tudo ou nada, querendo se ligar a outras pessoas e se mostrar e se fazer valer o seu potencial e o seu interesse de crescimento. O 4, que sempre representa, na maioria das vezes, relações estáveis que se acabam tendo como conclusão o casamento, e é uma carta de muita luz, e essa carta consegue refletir essa força, essa luminosidade toda. Não estou dizendo que no casamento as pessoas vão encontrar felicidade ou coisa do tipo, mas dentro desse corpo, dessa carta, tradicionalmente e principalmente nesse tarô, é um casamento de muita prosperidade, de uma prole bastante querida, bem quista, bem vista por todos, uma família querida entre as partes. Então, é uma família que a gente diz assim, totalmente funcional. E é uma carta também de engrandecimento, de enriquecimento pessoal e coletivo que acontece dentro da família. E consegue compartilhar essa prosperidade com os entes mais próximos. Aqui os 5 de paus. 5 de paus bem interessante, eles acendem como se eles tivessem uma luminosidade quando aproxima. Como o elemento é fogo, o fogo é radiante, o autor quis expressar isso igual quis expressar com aquele vapor na espada. Ele também procurou dar ênfase nisso, uma vez que paus, o elemento atrelado é o fogo. Aqui nós temos o 6, carta do vitorioso, quando não, do camarada que teve o seu orgulho ferido. Aqui o 7. O 7 de paus aqui, ele não expressa muito bem o que realmente a carta deveria expressar. Essa sensação de que você precisa se justificar ou se sente acuado com a ação dos outros, e nem sempre é uma ação que realmente visa acuar a pessoa, jogar a pessoa contra a parede, mas aqui essa carta não me passa isso.
talvez porque ele está em frente a uma janela e essa janela está conseguindo, com a presença dele, mesmo com a presença dele, ainda iluminar o ambiente. Estão demonstrando que atrás daquela janela ali existe um sol, existe toda uma vida, e que independente dele estar dentro ou fora do castelo, me parece um castelo, ainda assim ele está numa situação confortável. Então ele está meio que tipo nem aí para a ação e o comportamento alheio. Talvez seja uma abordagem interessante, mas a meu ver não descreve de forma fidedigna a carta em si. Aqui o 8 de paus, muito bonita, com o sol lá no fundo. Aqui nós temos o 9 de paus. Foi suavizado o 9 de paus. O 9 de paus aqui está um 9 de paus assim mais forte. Precisa apenas de um pequeno descanso. Não é aquele 9 de paus bem derrotado, bem cansado, machucado. Normalmente nós vemos nos outros tarôs. O autor quis trazer uma coisa mais suave para o 9 de paus. O 10 de paus também está tranquilo. Me parece que é um naipe de paus mais otimista, eu diria. E é uma carta muito bonita, é um entardecer bem interessante. Tem vários veados, uma mata muito bonita, rasteira. Agora nós vamos para a corte de paus, iniciando sempre na ordem cronológica do mais novo para o mais velho. Nós teremos então o pajem de paus. Na ponta do cajado, percebam a luminosidade, o fator radiante do fogo, a luminosidade. Ali um pajem que transfere uma ideia daquela pessoa que sabe o que quer fazer, sabe onde quer chegar e o que precisa fazer para isso. Aqui já é um cavaleiro de paus que demonstra muita coragem. Percebam que existe um vulcão aqui em erupção e mesmo assim ele ainda está ali averiguando a região, sondando possibilidades, vendo se tem alguma coisa que ele pode aproveitar. Então, o vulcão também é uma referência à questão do fogo e tudo mais, mas o que nos passa essa carta é essa força, essa coragem tão necessária nesse naipe. Aqui, a rainha feiticeira, a rainha de paus, só que quebrando um pouco a tradição, em vez de um gato preto, existe um cachorrinho aqui, o que para mim não faz muito sentido, mas tudo bem, coisas do autor. Mas a carta em si é muito bonita. E a gente vê uma cortina que parece que é translúcida e demonstra essa coisa meio soturna que existe na rainha de paus. E aqui, por fim, o rei de paus com um trono pegando fogo nas bordas superiores. Muito legal também. O reino dos vulcões. Agora nós vamos para o naipe de copas. Aqui o naipe de copas, então nós temos o as de copas, muito legal, mostrando as fases da lua. Achei essa carta muito bonita. O 2 de copas, uma parceria que dá certo tanto no trabalho quanto no amor. Aqui, 3 de copas. O 4 de copas.
Pelo menos esse 4 de copas está um pouco mais exposto que a maioria. Pelo menos está lendo um livro. Já é um indicativo bom de uma pessoa que pelo menos está tentando fazer algo para sair do marasmo. O 5 de copas. Lembrando que esse tarô está tudo no inglês, mas o inglês dos tarôs é uma coisa assim muito simples. É um ou outro que tem alguns termos ou alguma expressão, pode não ser usual, mas é super fácil de lidar. Basta a gente procurar no Google, comprar um dicionário ou entrar no curso, que seria o melhor para aprender o inglês de uma vez por todas. Mas é um tarô que vale a pena, seja na versão em inglês ou em português. Eu até agora só sei da versão dele em inglês. Aí, uma carta relativa à infância, relativa aos prazeres que podem ser vivenciados de uma forma mais simples, de uma forma mais espontânea, genual, de uma forma mais, eu diria, mais espontânea, mais genuína, na verdade. Não genial, mas genuína. Aqui, o 6 de copas, tá certo? Aliás, 6 não, desculpe, o 7. O 7 de copas, 7 cups. E ali vocês percebem que é um 7 de copas bem tradicional mesmo, que eu gosto mais, demonstrando assim a distorção da realidade, a fantasia em si. O problema, o comprometimento do pensamento em relação ao sentimento e o retorno do sentimento para com o pensamento, criando uma disparidade entre pensamento e sentimento, onde gera uma realidade, uma observação distorcida da realidade, o que a gente chama, em outras palavras, de fantasia. Aqui nós temos o 8 de copas, um 8 de copas numa situação um pouco mais confortável, mais fácil de deixar a situação, de abandonar e deixar para trás toda aquela situação de dissabor e de tentativas que se provam assim já totalmente desnecessárias, que não tem mais o que fazer, mas é uma partida, uma caminhada por um campo mais tranquilo, uma caminhada mais segura, mais fácil, diferente de alguns que mostra a pessoa andando em pedregulhos com o risco de se machucar ou sentir que deixa a situação, mas deixa a situação numa condição difícil de progressão, de progredir com uma dificuldade de caminhar e de partir e de deixar de fato tudo para trás. Ali não, ali está bem mais fácil. Está mostrando que tem força suficiente para caminhar e que a coisa não é assim tão ruim depois que se deixa uma situação que tenha sido feito um esforço muito grande para mantê-la, mas que depois de um tempo as circunstâncias demonstram que realmente foi o melhor, é deixar para trás. Aqui nós vemos o 9 de copas, nosso bom e velho taberneiro, erguendo a taça, nos convidando aos deleites, aos prazeres da vida. E é um taberneiro cozinheiro, olha que beleza. E aqui nós temos o 10 de copas, que na luz é uma maravilha, mas na sombra é um desastre. Pela primeira vez a gente não vê um 10 de copas, pela primeira vez não, o Santa Morte também não tem a expressão da família no 10 de copas, mas poucos tarôs que não mostram uma família completa. Então ali aparece duas mulheres, provavelmente duas matriarcas, ou uma irmã e duas irmãs, ou uma mãe e uma filha mais velha, que seja. Mas o interessante é que a gente nota abelhas é sinônimo de organização, de ordem, de proeficiência. Então a carta no campo de luz é maravilhosa, mas na sombra é um verdadeiro desastre. Aqui
Nós temos agora o pajem de copas, os cavalos marinhos, ornando, muito interessante. Cavaleiro de copas, atravessando um rio. Aqui a rainha de copas, bem meiga. O interessante é que a rainha de copas não traz tons azulados ou tons que possam lembrar água, demonstra o dourado ou uma ideia de riqueza e de nobreza mesmo. E por fim, o 10 de copas, muito legal também. Agora nós vamos para o último, que é o naipe de ouros. Ali nós temos um veado mais velho, um castor, um guaxinim, uma lebre embaixo. O 2 de ouros. É um 2 de ouros mais tenebroso, mais pesado, mais carregado, demonstrando a dificuldade em conciliar as coisas. 3 de ouros, está no seu processo criativo, na sua lareira, frente à sua lareira, no calor do seu conforto, ou seja, demonstrando que está numa zona de conforto no seu processo criativo. Ali nós temos o 4 de ouros, o 5 de ouros, parece uma ideia de engano. O 6 de ouros, muito legal, o aristocrata. Sete de ouros. Aqui, 8 de ouros. Muito trabalho, muita atenção, a necessidade de atenção e de tornar o serviço um pouco mais fácil e rápido, menos cansativo, é claro. Ali a belíssima 9 de ouros, a mulher à sua frente, numa época em que só os homens dominavam a arte de adestrar os falcões. Ela chama essa responsabilidade para si mesma e mostra-se apta à altura e até melhor que outros homens nessa arte de adestrar falcões. E aí a gente percebe o empoderamento das mulheres através desta carta e a qualidade no serviço prestado e naquilo que é de responsabilidade única e exclusiva dessa mulher. Então ela além de ser bonita, é uma mulher forte, uma mulher competente. Aqui nós temos o 10 de ouros, num baú, é um tesouro. O nosso tesouro, para muitos, é a família, para outros é o resultado de um esforço ao longo de anos. Então o baú ele representa bem isso. Agora a corte, pajem de ouros. Esse pajem de ouros, comparado aos outros, é o que tem um semblante um pouco mais dentro do que a gente espera de um pajem. É mais novo, de fato. O interessante é que aqui é pentáculos. Então, pentáculos, ou seja, um pentagrama. E aí, em vez de ser uma moeda, é um metal que lembra, tem cor de moeda, tem cor de ouro, de riqueza, de valor. Só que em vez de ser redondo, é no formato de um pentágono. E o pentágono é uma das formas que se relaciona com o pentagrama, com a estrela. É o cavaleiro aí
nós temos o Cavaleiro de Ouros. É um Cavaleiro de Ouros um pouco mais desinibido, que não é muito comum. Rainha de Ouros. Esse pavão é muito interessante. E aqui, por fim, para finalizar este review que já está até um pouco longo, o Rei de Ouros, certo? Espero que vocês tenham gostado do tarô de hoje. E aí vocês podem pesquisar na internet o preço dele, é um preço acessível. Se realmente vocês acharam que é um tarô bonito, como eu penso que seja, como vocês mesmos puderam ver aí, fique à vontade para adquirir, vai ser de grande valia para vocês, seja para o taromante ter na sua coleção ou o tarólogo ou a taróloga que queira fazer uso corrente dele para tiragens pessoais ou para clientes. Lembrando que nós damos curso de tarô, tanto o curso básico, o intermediário, o avançado, e fazemos tiragens presenciais e online. Muito obrigado, até a próxima, tchau!